Aula de Sociologia. Eu sou o professor Oswaldo, beleza? Bom, aula de Sociologia para o Enem 2026. O surgimento da Sociologia, por que essa ciência nasceu? Fique e você vai entender o porquê. Bom, qual é o objetivo dessa aula de hoje aqui? Que, ao final desta aula, você será capaz de entender por que a sociologia surgiu. Tudo bem, pequeno gafanhoto? Bom, identificar os acontecimentos históricos que deram a origem à sociologia. Isso é fundamental. Relacionar esses fatos com as questões do Enem, beleza? Diferenciar senso comum e conhecimento científico. Isso é essencial para qualquer pessoa. Bom, imagine que você acorda de manhã e tudo mudou. Seu bairro desapareceu, as máquinas fizeram milhares de pessoas perderem o emprego, milhares de famílias deixaram o campo e passaram a morar nas cidades. A violência aumenta, a pobreza cresce, a desigualdade fica cada vez maior. Tudo isso você vai entender, meu pequeno gafanhoto, aqui, para você ir bem no Enem. Bom, agora responda, como explicar tantas mudanças? Foi exatamente essa pergunta que levou ao nascimento ou surgimento da sociologia. Bom, antes da sociologia, durante muitos séculos, os problemas da sociedade eram explicados principalmente pela religião ou pela tradição. Se havia fome, dizia-se que era vontade de Deus. Se existe pobreza, acreditava-se que era destino. Poucas pessoas procuravam explicações científicas, mas isso começou a mudar no século XVIII, para o bem geral da nação. Bom, o mundo entrou em transformação. No final do século XVIII e durante o século XIX, a Europa passou por mudanças profundas. Essas mudanças foram tão intensas que transformaram completamente a forma de viver. E três acontecimentos foram fundamentais, é o que eu vou te revelar aqui neste vídeo. Primeiro, a Revolução Industrial foi a primeira grande transformação. Por que, Oswaldo? Porque as máquinas começaram a substituir o trabalho manual. As fábricas cresceram rapidamente, milhões de pessoas deixaram o campo para trabalhar nas cidades. Consequências desse resultado: crescimento urbano, jornada de trabalho de até 16 horas, trabalho infantil, baixos salários, poluição, pobreza, conflitos sociais. Viu só como nada é novo? Bom, a sociedade nunca havia mudado tão rapidamente. E aí vem o segundo fator, a Revolução Industrial em 1789. A população francesa derrubou a monarquia absoluta, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. A revolução, gente, ela vai mostrar que a sociedade podia mudar. As pessoas passaram a questionar o poder dos reis e os privilégios da nobreza. Me acompanha o raciocínio. O iluminismo. O iluminismo defendia que a razão deveria substituir a superstição. Aí entre os filósofos iluministas, que acreditavam que a ciência poderia explicar o mundo. É por isso que eu estou aqui hoje, para explicar, ajudar você a entender o mundo. Bom, essa ideia abriu espaço para o nascimento das ciências sociais. Surge uma nova ciência. Os pensadores perceberam que era preciso estudar a sociedade da mesma forma que os cientistas estudavam a natureza. E vai anotando para não esquecer. Nascia então a sociologia. Qual era o objetivo? Era compreender, anota aí para não esquecer, a pobreza, a violência, a desigualdade, a família, religião e também a educação. Anotou? Se não, volta o vídeo e anota novamente. Agora a pergunta é, quem criou a sociologia? Bom, o francês Auguste Comte foi o primeiro a utilizar o termo sociologia. Ele acreditava, gente, que era possível estudar a sociedade utilizando métodos científicos. Por isso é conhecido como o pai da sociologia. Tudo bem até aqui? Belezinha? Bom, o positivismo. Comte criou uma corrente chamada positivismo. Seu lema era ordem e progresso. Essa frase, inclusive, está presente hoje na bandeira do Brasil. Porque para o Comte, sem ordem não existe progresso. Os três grandes clássicos, depois de Comte, surgiram três autores que mudaram definitivamente a sociologia, que são Marx, Weber e Durkheim. Marx perguntava, por que existem ricos e pobres? Qual a resposta? Porque existe luta de classes. O capitalismo produz desigualdade. Anota aí para não esquecer. E Emile Durkheim pergunta, como a sociedade consegue manter a ordem? A resposta é por meio dos fatos sociais, que eu já expliquei aqui em outro vídeo aqui neste mesmo canal. Então, as normas influenciam nosso comportamento. Aí vem o alemão Max Weber e pergunta, por que as pessoas agem? Resposta, porque atribuem sentido às suas ações. Anotou tudo direitinho? Se não, volta o vídeo e anota aí.
Bom, é preciso compreender o indivíduo, porque a sociologia estuda. O que a sociologia estuda? Bom, a sociologia analisa praticamente tudo que envolve a vida em sociedade. Né? Analisa tudo. Por exemplo, violência, racismo, política, religião, escola, trabalho, internet, redes sociais, cultura, desigualdade. Tudo isso a sociologia analisa, para você entender tudo. Bom, ela nos ensina a olhar além das aparências, senso comum versus conhecimento sociológico. Imagina a seguinte situação: um jovem abandona a escola. Aí o senso comum pode dizer, ele saiu porque não quis estudar. Aí vem a sociologia e faz outras perguntas. Ele precisa trabalhar? A escola oferecia condições de permanência? Sua família enfrentava dificuldades? Houve discriminação? Enquanto o senso comum busca resposta simples, né? A sociologia investiga as causas sociais. Veja só a diferença do senso comum para o conhecimento científico. E como o Enem cobra esse conteúdo, meu caro? Bom, o Enem, ele geralmente apresenta situações do cotidiano e pergunta qual a transformação histórica explica o surgimento da sociologia. É aí que você não pode esquecer para você mandar bem e gabaritar em sociologia e na área de humanas. Bom, o crescimento das cidades, das fábricas e dos conflitos sociais na Europa impulsionou o surgimento da sociologia. Essa é a resposta, né? Então você tem ali a Revolução Industrial, outra questão comum. A sociologia surgiu para explicar profundas mudanças provocadas pela modernidade. Aí você pode dizer, Revolução Industrial, mais Revolução Francesa, mais Iluminismo, né? E aí entra o quê? Entre os macetes para o Enem. Grave essa sequência. Sociologia, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo. Entendeu? Não entendeu? Volta o vídeo e assista novamente. Bom, esses três acontecimentos, eles explicam praticamente todas as questões sobre o surgimento da sociologia. Não tem o que mudar aí. Um outro macete é, problemas sociais é igual, nasce a sociologia. Porque quanto maiores era, né, a questão da pobreza, da violência, da desigualdade, a urbanização, conflitos, mais necessária, né, se tornava uma ciência para compreender a sociedade, né? E aqui vai uma questão típica do Enem. Pergunta: a sociologia surgiu como resposta, né, à expansão do feudalismo, à descoberta da América, às transformações da Revolução Industrial, pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, né, ao fortalecimento do absolutismo? A resposta correta é justamente a letra C. Então, para você entender, meu pequeno gafanhoto, e não dar mole na prova do Enem em sociologia. A sociologia nasceu no século XIX para compreender as profundas transformações da sociedade moderna. Seu surgimento está diretamente ligado à Revolução Industrial, que modificou o trabalho e as cidades, à Revolução Francesa, que questionou o poder político e defendeu direitos, e ao Iluminismo, que valorizou a razão e a ciência. Diante desse novo cenário, tornou-se necessário estudar a sociedade de forma científica, dando origem, então, à sociologia. Capite? Tudo bonitinho? Então, para você decorar. Pai da sociologia, Auguste Comte. O Comte. Objetivo, estudar cientificamente a sociedade. Qual era o contexto? Contexto histórico, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminismo. E quem são os clássicos? Marx, Economia e Luta de Classe. Durkheim, Fatos Sociais e Ordem. Weber, Ação Social e Sentido das Ações. Moleza, não é mesmo? Agora uma dica final para o Enem. Quando uma questão mencionar fábricas, urbanização, capitalismo, ciência, modernidade ou transformações sociais no século XIX, pense imediatamente no surgimento da sociologia. Essa associação é uma das mais recorrentes nas provas do Enem. Pode acreditar. E eu quero que você gabarite em todas as disciplinas de humanas. Sociologia, filosofia, história e geografia. Mas no caso aqui, sociologia, você vai gabaritar. Basta entender direitinho, o vídeo aqui volta novamente. Eu agradeço desde já o seu apoio aqui com o seu joinha. Inscreva-se no canal, compartilha com mais pessoas, beleza? Valeu, gente, obrigado e até a próxima aula.